Boa noite, queridos. Esta é a terceira vez que eu tento gravar esse vídeo. Eu espero, sinceramente, que dessa vez dê certo. Eu estou gravando esse vídeo a pedido das coordenadoras da Escola Aristeu Vasconcelos Leite para comentar e compartilhar dois capítulos do livro de Zabala que se constituem na parte bibliográfica do concurso público para professor. Nós vamos falar sobre como aprender e como ensinar competências. E convidamos vocês que nos acompanhem durante essa exposição. Nós vamos trabalhar com o capítulo 1 e com o capítulo 2 deste livro. Esta é uma produção interna, para uso interno, da Escola Aristeu Vasconcelos Leite. Muito bem. Antes de nós começarmos a falar sobre competências e sobre habilidades, nós vamos analisar a origem do termo. Quando é que surgiu esse termo? Esse termo surgiu na década de 1970, no mundo empresarial. E o que designava esta palavra competência no mundo empresarial? Designava capacidade de uma pessoa realizar uma tarefa de uma forma eficiente. Há uma história, que creio que vocês conhecem, de uma máquina que, numa linha de produção, deu defeito, e todos os engenheiros, todas as pessoas responsáveis por aquela linha de produção não conseguiam resolver o problema daquela máquina. Foi então chamado um funcionário já aposentado para ver se ele consertaria a máquina. E ele veio com apenas um martelo e uma chave de fenda. Foi até onde estava a máquina, deu 2 batidas com aquele martelo, afrouxou um parafuso, desafrouxou outro com a chave de fenda e a máquina voltou a funcionar. Quando perguntaram quanto era o serviço, ele deu um valor muito alto. Suponhamos R$ 10.000. E as pessoas protestaram, dizendo: o valor é muito alto diante daquilo que você fez. Você apenas deu 2 batidas com o martelo, afrouxou um parafuso e desafrouxou outro. Ele disse: pois bem, ou bater com o martelo, ou afrouxar um parafuso e desafrouxar outro, isso custou muito pouco. Isso custou apenas R$ 1. O valor restante se deve a saber onde bater, qual parafuso afrouxar e qual parafuso desafrouxar. O que isso significa? Significa que o que importa no mundo empresarial é que se realize uma tarefa de forma eficiente. E quem realiza uma tarefa de forma eficiente é uma pessoa competente. E para a empresa, não resta dúvida alguma, há necessidade de uma pessoa que seja competente para enfrentar um problema real numa situação concreta. Posteriormente, esse termo passou a ser usado na formação de professores. Competências eram um conjunto de habilidades que os professores deveriam ter, deveriam desenvolver no exercício da sua função. Buscava-se educadores competentes. Educadores que também tivessem a capacidade de promover, de gerar, de despertar competências nos seus alunos. E aí vem o axioma: saber por saber ou saber para fazer. E é interessante essa colocação porque ela não contrapõe uma coisa com a outra, mas ela mostra 2 coisas estanques que nós precisamos considerar quando falamos sobre competência. Inicialmente, as formações elas estavam centradas apenas e tão somente no domínio de conhecimentos e ignoravam-se as habilidades necessárias para o exercício de uma profissão, por exemplo. E talvez esta seja a formação que eu recebi, e talvez a formação que muitos de vocês receberam. Centrava-se no conhecimento teórico apenas, centrava-se no domínio cognitivo apenas. Nós precisávamos acumular conhecimentos, mas nem sempre se falava que precisávamos desenvolver habilidades. Aliás,
às vezes, conhecimentos e habilidades eram duas coisas completamente desconectas na nossa formação. E como eram as avaliações? As avaliações elas estavam centradas na necessidade de demonstrar por escrito em um tempo determinado o conhecimento que se tinha sobre um assunto. Eram avaliações especialmente conteudistas, eram avaliações que tinham por base tão somente o conhecimento de um assunto. E não havia uma conexão com aquele assunto, com aquele conteúdo, com aquele conhecimento, com as respostas necessárias para problemas de contextos reais, fossem eles problemas do cotidiano ou fossem eles problemas de uma área profissional. O saber, nesse aspecto, era propedêutico e seletivo. O que significa um saber propedêutico e seletivo? É um saber tão somente necessário para que o indivíduo superasse as etapas sucessivas da sua aprendizagem. A própria estrutura do ensino pensava o ensino desta maneira. Nós tínhamos o ensino infantil e éramos obrigados a superar esse percurso para, então, buscar o ensino fundamental. No ensino fundamental, precisávamos superar 4 anos de ensino fundamental para que pudéssemos, então, evoluir para o superior. E o superior, nós, então, caminhávamos por mais algum tempo, tentando terminar a etapa da nossa formação. A carreira, desta forma, se tornava extremamente seletiva. E isso é muito fácil de ser observado na prática. Por exemplo, da minha turma de primeiro ano, nós tínhamos 40 alunos. Estes 40 alunos caminharam mais ou menos juntos até a 4ª série do ensino fundamental, ciclo 1. Já no ensino fundamental, ciclo 2, destes 40 alunos, apenas 12 alunos seguiram os seus estudos até a 8ª série. E destes 2 alunos, apenas 2 terminaram o ensino médio. E destes 2, apenas um fez o ensino superior, que é este que vos fala. Observem como esse ensino propedêutico, um ensino por etapas, onde se adquiria conhecimento para superar aquela etapa e evoluir para outra, ele ia ao longo do caminho selecionando pessoas. E ele ia ao longo do caminho deixando muitas pessoas para trás. Nem todos conseguiam vencer todas as etapas. E neste ensino propedêutico e seletivo, a ênfase estava em matérias e em disciplinas. E quem é que escolhia essas matérias e disciplinas? Elas eram escolhidas mais ou menos dentro das necessidades de um contexto. Por exemplo, quando eu ingressei na 5ª série, nós deixamos de estudar francês como se fazia até então e passamos a estudar inglês. Por quê? Porque o inglês é uma língua comercial, uma língua falada em diversos países e julgou-se necessário substituir o francês e passar-se a estudar o inglês. Essa foi, por exemplo, uma das muitas mudanças que eu enfrentei ao longo do meu processo de ensino e aprendizagem. Talvez vocês tenham enfrentado tantas outras também. Muitas matérias eram escolhidas arbitrariamente. Por exemplo, eu tive desenho industrial, e até hoje eu não sei porque eu tive desenho industrial na minha formação no ensino fundamental. A verdade é que muitas vezes o critério era arbitrário e baseava-se simplesmente na tradição e não numa conexão, no conexão com o cotidiano, muito menos com o projeto de vida do aluno. Aliás, quase não se falava de projeto de vida do aluno. Então, o ensino visava simplesmente que você superasse diversas etapas até chegar ao ensino superior. E há, nesse aspecto, algumas ideias errôneas sobre a aprendizagem. A pressão do saber teórico acadêmico e das ideias errôneas sobre a aprendizagem e a transferência de saberes determinaram a preponderância de conhecimentos factuais e conceituais. Observe, estudavam-se fatos, estudavam-se conceitos. E os conteúdos de ensino, obviamente, limitavam-se apenas à esfera do conhecimento.
O professor, neste aspecto, era o transmissor do conhecimento, aquele que detinha o conhecimento e transmitia conhecimento. E a atividade do professor centrava-se nessa sua capacidade de conhecer e de transmitir conhecimento. No entanto, não se pensava muito em procedimentos, não se pensava muito em habilidades, em estratégias, em atitudes e em valores. Estes ou eram tomados como inerentes aos conhecimentos ensinados ou eram tomados como uma tarefa que não competia à escola, era uma tarefa simplesmente da família. Observem que muitas vezes nós olhamos para o passado com certo saudosismo e dizemos, olha, a educação na época dos nossos pais era uma educação muito melhor. No entanto, será que era mesmo? Muitas vezes as pessoas olham para o passado e dizem, os professores, se naquela época ensinavam, será que realmente ensinavam? Observe que o mundo evolui muito rapidamente e o conhecimento se renova numa velocidade astronômica. Entre o mundo em que viveram os nossos pais, entre o mundo que nós vivemos e o mundo que os nossos estudantes estão vivendo há uma diferença abissal. Então, a escola tem que ser, nesse processo dialético e dinâmico, inovadora. Ela não pode simplesmente repetir técnicas da mesma forma, da mesma maneira que foram usadas no passado, achando que elas serão causas de sucesso nos nossos dias. O professor, por exemplo, se ele pretender ser o detentor do conhecimento e o único transmitor do conhecimento, certamente ele será suplantado por uma opinião de um aluninho mais abelhudo e mais esperto que talvez apresente algo na aula que nem você conhece. Certa vez eu lecionava na quinta série e falávamos sobre a origem do universo. E um dos alunos trouxe naquela aula uma matéria da Veja daquela semana, que dizia que o universo estava em expansão. Portanto, um aluno de uma quinta série muito bem informado em relação aos conhecimentos vertentes dos nossos dias. Dá para eu entender que eu, professor, seria o único transmissor do conhecimento? Dá para ignorar que o aluno tem conhecimentos hoje que são tão fartos nos livros, na internet? Dá para ignorar que este aluno pode ser também um aluno protagonista do seu próprio processo de ensino-aprendizagem? Dá para ignorar as inteligências múltiplas que os alunos têm? Então é impossível nós compararmos tempos passados com tempos atuais. Cada tempo tem o seu contexto e cada contexto tem a sua ênfase, a sua metodologia. Nesse aspecto entra o ensinar competências. Nós não vamos dar conta de ensinar todos os conteúdos disponíveis sequer dos anos passados, muito menos aqueles que se acumulam diariamente e cotidianamente. Então, nós temos que ser, hoje, não estes promotores do conhecimento, detentores e transmissores do conhecimento, mas nós temos que ser, evidentemente, mediadores desse conhecimento. E um conhecimento que hoje não é só um saber teórico, cognitivo, é um saber também que vai atingir outros campos da vida. Tanto é que a competência se define como a capacidade de resolver um problema num contexto real. Não no contexto abstrato, mas no contexto real. É o saber onde bater o martelo, é o saber que parafuso apertar, que parafuso afrouxar. Este é o conhecimento que se exige hoje para um mundo que demanda que o indivíduo seja habilidoso e, consecutivamente, competente. Os referenciais tradicionais, eles há bastante tempo entraram em crise. E é preciso que nós entendamos esta crise para evitarmos o famoso saudosismo. Observe, as universidades estão replanejando a forma de ensinar, baseando o ensino em competências como parte integrante da aprendizagem. Conversava com uma jovem que faz medicina e ela disse que os professores, no primeiro ano, eles reuniram os alunos e deram determinados temas para que eles pesquisassem dentro da área que eles estavam estudando. Dispensaram esses alunos e eles foram, então, procurar nas bibliotecas, procurar nos meios digitais o conhecimento necessário para responder aquelas questões, para responder aqueles problemas.
Depois, eles se reuniram num outro momento com o mesmo professor, expuseram as suas pesquisas, expuseram as suas buscas, expuseram as suas hipóteses, expuseram as suas conclusões, e o professor, então, fez o fechamento desse assunto com os estudantes. Note que numa área tradicional, onde geralmente se espera que o conhecimento seja transmitido de um professor para o aluno está sendo desafiado a desenvolver o seu protagonismo e a buscar desenvolver a sua competência. Este é um exemplo apenas. Geralmente, as universidades todas estão se estruturando a partir do desenvolvimento de conhecimentos e competências. Por outro lado, há uma pressão social sobre a funcionalidade da aprendizagem. Esses dias eu estava lecionando no 9º ano e vi que um aluno não estava fazendo nada na minha matéria. Havia proposto algumas atividades e ele simplesmente estava apático. Fui até ele e perguntei, olha, você não entendeu a matéria? Por que você não está fazendo a atividade? E pasme, a resposta foi essa. É porque eu não vejo muito sentido nisso que eu estou estudando para o meu projeto de vida. Os objetivos que eu tenho não se casam muito com aquilo que a escola está ensinando. Como responder a um aluno com uma colocação tão pertinente como esta? Note que, para mim, um aluno era apático, mas quando fui conversar com ele, me surpreendi pela sua oralidade, pela sua capacidade de concatenar ideias e juntar argumentos. E então eu disse a ele que nós precisamos, para o quesito cultura, conhecer um pouco sobre todas as coisas. E que o nosso projeto de vida possivelmente se sirva de algum conhecimento que foi passado naquele momento. Usando a ilustração de um filme de Kung Fu, eu disse, olha, você assistiu aquele filme que o instrutor dizia ao seu discípulo, coloca a jaqueta, tira a jaqueta, coloca a jaqueta, tira a jaqueta. E o aluno não entendia o porquê fazer isso, até que se viu confrontado com uma situação real, onde eu tirar a jaqueta e o pôr a jaqueta fez todo sentido dentro dos movimentos da luta. Ele falou, me lembro, assisti. Falei, pois bem, muitas matérias para você serão o colocar a jaqueta, o tirar a jaqueta, porque elas não se relacionam ao seu projeto de vida, mas as habilidades que você desenvolve com essas matérias gerarão uma competência que será muito importante para você. Se eu não entender, como professor de história, que a minha disciplina serve para isto, se você não entender que a sua disciplina serve para isto, com certeza nós estaremos nos frustrando a cada dia, porque, de fato, há uma demanda sobre a funcionalidade da aprendizagem. E esta foi apenas uma experiência, há tantos outros vídeos que dizem a mesma coisa. E, além disso, a escola hoje, ela é uma escola que deve ter um caráter social. O que isso significa? Que ela não pode ser excludente mais. Ela não pode ser uma escola propedêutica e seletiva. Por quê? Porque, nesse caso, ela estará aprofundando as desigualdades sociais. Lembram-se de quantos alunos começaram comigo? Lembram-se de quantos terminaram? Pois é, a escola não pode ser a promotora das desigualdades sociais. E olha o tamanho do nosso desafio, eu coloquei negrito nesse slide. Em todas as capacidades do ser humano, nós devemos atuar para a formação do ser humano em todas as suas capacidades, com a finalidade de responder aos problemas que a vida apresenta. Perceberam? Mais do que transmissores de conhecimento, mais do que detentores do saber, nós somos aqueles que são os mediadores da aprendizagem. Enquanto aprendemos, nós ensinamos. E devemos abrir cada vez mais os horizontes dos nossos alunos, de tal forma que eles não dominem só saberes, mas também dominem o fazer. E é essa a essência do trabalhar com habilidades, do trabalhar com habilidades e competências, do ensinar habilidades e competências. Bem, alguém pode pensar, bem, então não vamos trabalhar mais com conteúdos, vamos abandonar totalmente os conteúdos. Será que é essa a ideia? Bom, a ideia não é abandonar totalmente os conteúdos. Vamos entender isso em alguns pontos que esse slide apresenta. Competências e transformações do sistema escolar, ou competências e transformação do sistema escolar. Então, o primeiro ponto, o que se exige a partir desta visão não é a mudança dos conteúdos. É lógico que há conteúdos que são necessários
e por isso estão inseridos ainda no sistema escolar, e outros desnecessários que foram abandonados ao longo do tempo. Ensinava-se, por exemplo, antigamente música, e embora seja muito importante a música, não se ensina no contexto atual, porque julga-se que ela pode ser aprendida em outros lugares e não necessariamente através do ensino fundamental, do ensino médio. Mas o que se pretende, via de regra, de modo geral, não é a mudança dos conteúdos, mas uma aprendizagem dos conteúdos a partir da sua vertente funcional. Grave isso, uma aprendizagem dos conteúdos a partir da sua vertente funcional, ou seja, o conteúdo tem que estar relacionado à vida. O conteúdo tem que estar relacionado à prática. O saber tem que estar relacionado ao saber fazer. Então, essa é a ênfase do trabalho em competências. Os conteúdos podem existir, devem existir, não precisam ser mudados, mas tem que estar dentro de um contexto em que haja uma vertente funcional. Ou seja, o estudante deve saber utilizar os conhecimentos das matérias convencionais em diversos contextos, em contextos variados. Então, nós vamos observar que a formação profissionalizadora ela vai precisar contemplar diversos saberes: o saber fazer, o saber compreender, o saber trabalhar em equipe. Isso fez vocês lembrarem de alguma coisa? Os pilares da educação. Então, o ensino que orienta as suas finalidades em direção à formação integral das pessoas, ele vai necessariamente passar por estes campos. Saber é o conhecimento cognitivo, saber fazer, conhecimento prático, saber ser, conhecimento existencial e saber conviver, o conhecimento relacional. Observem que desses quatro pilares, nós temos aqui alguns que dizem respeito à transmissão do saber, ao manejo do saber, mas outros já dizem respeito à aplicação desse saber, de modo empírico, de modo prático. E outros dizem respeito a transformações que esse saber causa na pessoa que está sendo formada. É o saber ser, é o saber conviver. Nós vemos com um certo ar de novidade as habilidades socioemocionais, mas elas já estão presentes aqui nos quatro pilares da educação. O saber ser e o saber conviver, ele passa necessariamente pelo trabalho com as habilidades socioemocionais. No capítulo 2 do livro de Zabala, nós vamos ter alguns assuntos que queremos discutir aqui. E a primeira definição que vamos apresentar é a definição de Zabala sobre competências. Então, o que é competência no âmbito da educação, segundo este autor? A competência no âmbito da educação escolar identificará o que qualquer pessoa necessita saber para responder aos problemas que enfrentará ao longo da sua vida. Por isso que a gente diz que a finalidade da educação é dupla. Nós vamos formar plenamente o educando, o estudante, para que ele possa ingressar no mundo do trabalho ou para que ele possa dar prosseguimento em seus estudos. O que eu e vocês devemos fazer enquanto educadores? Nós devemos intervir de modo eficaz na formação dos alunos de tal forma que eles desenvolvam competências que movam-se em conhecimentos nas mais diversas áreas, que movam saber nas mais diversas áreas, mas tudo isso não desconectado, tudo isso interrelacionado. Então, ele deve saber fazer, ele deve saber aprender, ele deve saber ser, ele deve saber se relacionar. E por incrível que pareça, esse papel complexo, amplo, difícil, cabe à escola, cabe ao educador. No âmbito profissional, nós vamos apresentar uma síntese das competências. E o que as competências significam no âmbito profissional? Bom, primeiramente, elas são definidas como tendo como finalidade a realização de tarefas eficazes ou excelentes. Então, as competências, dizem os autores, têm como finalidade a realização de tarefas eficazes ou excelentes.
Uma segunda síntese. As tarefas estão relacionadas às especificações de uma ocupação ou desempenho profissional definido, ou seja, no contexto real de aplicação. 3. As competências implicam a realização de uma prática de um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, essas definições aqui do âmbito profissional, elas têm algumas coisas em comum. Que coisas em comum são estas? A relação entre saber e fazer, a relação entre teoria e prática, a relação entre conhecimento e realização. Todas elas, quando você pensa no âmbito profissional, elas têm esta vertente. Anton Zabala, ele especifica competência como aquilo que qualquer pessoa necessita para responder aos problemas com os quais se deparará ao longo da vida. Competência consistirá na intervenção eficaz nos diferentes âmbitos da vida mediante ações nas quais se mobilizam ao mesmo tempo e de maneira interrelacionada. Componentes atitudinais, ser, procedimentais, fazer e conceituais, saber. Então, para Zabala, competência envolve de modo holístico, a palavra demorou a chegar, envolve de modo holístico o indivíduo todo, ou seja, o ser, o fazer e o saber. Problemas da vida real são resolvidos à medida que nós temos competência. E as competências vêm do conjunto de habilidades que nós vamos dominando ao longo do tempo. Diversos autores definem competência, já no âmbito educacional. Então, esta síntese apresentada pelo livro de Zabala diz o seguinte: são ações eficazes diante de situações e problemas de diferentes matizes, que obrigam a utilizar os recursos dos quais se dispõe. Segundo, para responder aos problemas que as situações apresentam, é necessário estar disposto a resolvê-los com uma intenção definida, ou seja, com atitudes determinadas. Terceiro, uma vez mostrados a disposição e o sentido para a resolução dos problemas propostos, com atitudes determinadas é necessário dominar os procedimentos, as habilidades e as destrezas que a ação que se deve realizar exige. Prosseguindo, para que eu desenvolva uma ação competente, o que eu devo fazer? Para que eu ensine meu aluno a desenvolver uma atuação competente, o que eu preciso trabalhar? Então, nós vamos ver aqui alguns passos. O primeiro, analisar uma situação a partir de uma visão que assuma a complexidade. Identificar problemas ou questões que possibilitam enfrentar a situação e agir de modo eficiente. Essa parte é o famoso diagnóstico, é a famosa anamnese. Eu tenho que primeiro analisar uma situação. E a palavra analisar, ela traz em si um conjunto de habilidades que são muito profundas e muito complexas. Não é tão fácil analisar uma situação dado o número de variantes que esta situação tem. Mesmo no campo científico exato, há mudanças ou há variantes que devem ser consideradas. Eu gostaria de exemplificar citando história. Por exemplo, quando eu me proponho a escrever uma história como um historiador, certamente eu vou objetivar fazer isso de modo científico, isento no máximo possível dos meus preconceitos. Então, farei uma pesquisa, eu submeterei essa pesquisa a critérios de análise filosófica, de análise sociológica. Eu procurarei ver se essa pesquisa tem seus referenciais teóricos, se eu não estou afirmando algo de modo solitário, se a minha opinião se acrescenta à opinião de outras pessoas. Mas mesmo assim, as afirmações históricas que eu fizer serão afirmações históricas provisórias, que elas podem ser confirmadas ou contraditadas posteriormente. Por quê? Porque tudo vai depender do volume de informações que eu disponho. Tudo vai depender daquilo que está em meu referencial teórico em minhas mãos. Por quê?
porque há coisas, por exemplo, que poderão ser descobertas posteriormente e que lançarão nova luz sobre o assunto e que ou vão confirmar o que eu disse ou vão negar e contraditar aquilo que eu disse. Na ciência histórica, as afirmações são feitas à beira de um precipício. Há um dos autores que diz que são afirmações históricas feitas à beira de uma falésia. E essa particularidade não é a particularidade só da minha disciplina, história, por ser uma disciplina até certo ponto subjetiva, de caráter subjetivo. Se você pegar, por exemplo, na questão científica, só um exemplo bem corriqueiro e bem trivial, o ovo já foi considerado o vilão da alimentação, e hoje é considerado como um dos alimentos mais saudáveis e ricos de proteínas que existe. Então, observe, o mesmo elemento, campos de visão e de observação diferentes, conclusões diferentes. Então, quando se propõe a ser competente, é preciso analisar uma situação a partir de uma visão que assuma complexidade. O senso comum não serve neste caso. É preciso analisar uma situação que assuma que ela é complexa, sim. E é preciso identificar nesta ação complexa problemas ou questões que possibilitem enfrentá-los de forma eficiente. Um segundo ponto para ser competente é revisar os esquemas de atuação de que dispomos e aprendemos e que são mais adequados para enfrentar a situação. Então, diante de uma situação concreta, quais são os esquemas de atuação possíveis? Apenas um? Mais de um? Diversos? Qual dele vai atingir o melhor objetivo em menos tempo e com maior eficiência? Para ser competente, nós temos que levantar hipóteses e ver quais das hipóteses são melhores aplicadas ao problema que nós estamos enfrentando. Um outro passo é selecionar o esquema de atuação mais apropriado e priorizar as variáveis reais e sua incidência no esquema de atuação aprendido e aplicar esse esquema de ação. Então, eu tenho lá o problema, analisei o problema, identifiquei realmente a causa raiz daquele problema, eu, diante de diversas formas de atuação, elaborei hipóteses, agora eu preciso destas hipóteses selecionar o esquema de atuação mais apropriado e priorizar as variáveis reais e sua incidência nesse esquema de atuação, para que eu possa, então, aplicar isso a fim de resolver o problema. Um quarto passo seria a mobilização dos componentes da competência, ou seja, atitudes dos procedimentos, dos fatos e dos conceitos, lembrando de que o domínio do conhecimento nunca pode vir separado um do outro, pois competência implica no uso destes componentes de forma interrelacionada. Ou seja, eu preciso reunir para resolver um problema todas as habilidades, todas as competências necessárias, juntar isso às minhas atitudes, aos meus procedimentos, ligar isso a fatos e conceitos para que aquele problema real seja resolvido de modo eficiente. Falando assim, né, parece-nos uma estruturação mental tremendamente complexa e a gente fica pensando, meu Deus, será que eu vou desenvolver competência eu na minha vida? E será que eu vou conseguir ensinar competência para os meus alunos? Mas quando a gente passa para o campo da exemplificação, isso se torna mais fácil e é o que nós pretendemos fazer daqui a pouquinho. Competente, portanto, é quem atua. Competente é quem atua. Não é possível afirmar que uma pessoa seja competente até que ela atue com competência resolvendo uma situação real, aplicando os seus conhecimentos, as suas atitudes, os seus esquemas de ação e resolva de modo eficaz. Agora, tem uma complexidade aqui. Competência não é algo estático. Eu não posso dizer eu adquiri a competência e ela já me é suficiente para todas as situações. Eu vou exemplificar. Eu posso ser um professor muito competente, dar uma aula extraordinária para os meus alunos, conseguindo desenvolver habilidades e competências dos meus alunos. Mas, de repente, o vice-diretor diz, Gerson, eu vou assistir a sua aula. E então eu travo. Eu não consigo mais desenvolver a mesma aula, com a mesma habilidade, com a mesma competência. E então passo a ter dificuldades e problemas que parecem que não deveriam acontecer, todos acontecem naquela aula. E eu fico tremendamente frustrado e arrasado, porque se ele assistisse
ou espiasse a aula que eu dei antes, a aula teria sido outra. Muito bem, são dois níveis de competência. Eu preciso desenvolver, então, a competência de falar sendo observado por alguém. Imaginando que esse alguém é um dos meus pares, mas está ali, né? Participando daquela aula e analisando aquela aula, visando conhecer o meu trabalho. Tudo bem, pensemos que nós dominamos esses dois campos, essas duas dimensões. Aí o diretor chega para você e diz: olha, semana que vem nós teremos uma reunião com todos os alunos no pátio e eu gostaria que você desse uma palestra. Aí você diz: não, definitivamente não. Eu consigo dar minha aula, eu consigo dar minha aula e ser observado, mas eu não consigo simplesmente falar para todos os alunos no pátio. Percebo que a competência é a mesma. A competência é você dar uma aula, expor um determinado conteúdo e motivar os alunos a que se envolvam nesse conteúdo, desenvolvam habilidades e competências. Só que os contextos são diferentes. E as habilidades, então, adquirem um grau maior de complexidade. Por isso que a gente diz que é ensinar e aprender competências. Por quê? Porque nós estamos ensinando, mas nós estamos também aprendendo. Ou o contrário, aprendendo e ensinando competências. Nós aprendemos competências e ensinamos competências aos nossos alunos. Isso é um processo tremendamente dinâmico, né? Isso é o devir da própria educação, através desse processo, né? E sempre buscando formações continuadas, nós vamos crescendo na capacidade de fazer algo com maior proficiência, com maior eficiência nos diversos níveis dos quais nos forem exigidos o domínio dessa competência. Então, uma competência serve para um momento e para uma situação. Para outro momento e outra situação, essa mesma competência precisará ser desenvolvida, precisará ser aprofundada. E eu quero exemplificar isso com a minha experiência de vida. Eu busco a seguinte competência: dirigir um carro em qualquer lugar. Bom, para que eu chegasse a essa competência e para que eu ainda me aprofunde nessa competência, são necessárias algumas habilidades. Por exemplo, eu precisei aprender e desenvolver a habilidade de leitura. Se eu não tivesse aprendido a ler, eu não teria condições nenhuma de dirigir um carro. Porque, primeiro, ele exige esse conhecimento para que eu tire a minha carteira de habilitação. Segundo, ele exige esse conhecimento para que eu possa ler placas, identificar placas. Além disso, eu tive que aprender e desenvolver habilidade numérica. Muitas vezes você vai se deparar com informações numéricas nas placas de trânsito e você vai ter que saber entender. Além disso, eu tive que desenvolver a habilidade geoespacial. Preciso saber onde está o norte, o sul, leste, oeste, nordeste, sudeste, noroeste, sudoeste, para que então eu consiga, por exemplo, ouvir e entender o que o GPS me fala quando eu estou usando esse sistema de navegação. Tem a questão de lateralidade, eu tenho que saber a direita e a esquerda, conhecimentos básicos que nós aprendemos lá com a nossa família e lá no ensino fundamental, mas que se constitui no pôr a jaqueta, no tirar a jaqueta, para que a gente desenvolva uma habilidade futura. Além disso, eu preciso desenvolver a habilidade empírica procedimental. Eu preciso saber onde fica o volante, onde ficam os pedais, como mudar as marchas, em que tempo mudar as marchas. Eu preciso ter esse conhecimento procedimental, né? E eu preciso ter essa competência procedimental para entrar no carro e sair com o carro sem subir no muro, sem atropelar ninguém, sem causar acidentes. Muito bem. Eu dominava todas estas habilidades por um bom tempo. No entanto, minha competência para dirigir um carro era apenas uma competência restrita. Eu dirigia aqui em Cesarilândia e nas cidades adjacentes. Eu jamais fazia uma viagem de longa distância para um outro estado, daqui para São Paulo. Por quê? Porque eu não sabia dirigir um carro, eu não sabia ler os sinais de trânsito, eu não sabia ouvir as informações, interpretar as informações do GPS, não, porque me faltava uma habilidade socioemocional. Eu simplesmente travava diante do desafio de dirigir para uma cidade que eu não conhecia. Meu temperamento, né, eu sou uma pessoa
dentre as classificações de temperamentais, eu sou alguém conforme. E eu, assim, gosto de coisas muito bem previstas e previsíveis. Eu gosto de saber de onde estou saindo, para onde estou chegando e qual é o caminho que eu vou empregar entre a saída e a chegada. Sair para um lugar desconhecido ouvindo as instruções de um GPS, confesso, me era desafiador. Bem, tenho superado ultimamente essa dificuldade, vencido essa barreira emocional. Já fui até Santa Catarina, Barra do Sul, e tenho ido constantemente para Sorocaba, e servindo-me do sistema de GPS. É verdade que eu levo 2 celulares, de medo de um falhar e me deixar no caminho e eu ficar perdido. Mas eu estou desenvolvendo essa habilidade socioemocional. Mas isso não basta. Eu tenho também que ter habilidade ética e social. Eu não posso simplesmente sair xingando todo mundo no trânsito, eu não posso simplesmente perder a cabeça quando alguém me xinga no trânsito. Eu tenho que andar dentro dos limites de velocidade, por quê? Porque eu tenho que respeitar as pessoas, né, que estão trafegando por aquela avenida ou que porventura passem nas faixas de pedestres. Então, eu tenho que ter estas outras habilidades para que eu não seja nocivo ou letal no trânsito. Notem, um problema real, dirigir um carro em qualquer lugar, né? Para que eu resolva este problema real, eu tive que desenvolver diversas habilidades ou competências ao longo da minha vida, que juntas me dão mobilidade, me dão liberdade de ir e vir para qualquer lugar. Queridos, são estes os assuntos que eu trouxe para compartilhar com vocês. Eu espero que essa nossa conversa tenha sido boa, que vocês tenham aprendido um pouco mais, desabala e memorizado algumas coisas destes 2 capítulos. E eu quero desejar a vocês que Deus abençoe ricamente vocês no concurso e que vocês consigam se lembrar de tudo quanto vocês estudaram. Tá bem? Grande abraço. Um beijo. Fique com Deus.